E aí, como é que funciona a Bolsa de Valores? Se eu quisesse te responder essa pergunta com uma frase de efeito, com o objetivo de te deixar meio impressionado, sabe? Fazendo aquela cara de Meu Deus do céu, Badu, como assim? Me explica esse negócio direito aí. eu te responderia que a Bolsa de Valores é o instrumento capaz de dar liquidez ao maior e mais instigante mercado do mundo. Porém, como eu tenho um vídeo inteiro para cumprir essa missão de fazer com que isso nunca mais seja uma dúvida para você, eu vou te responder de forma bem mais divertida, contando brevemente a história do surgimento da Bolsa de Valores. Mas antes eu preciso de sinceridade aqui da sua parte, beleza? Qual foi a última vez que alguém se deu o trabalho de contar uma história para te explicar algum conceito ou para te esclarecer alguma dúvida sobre determinado tema? Faz tempo, né? Foi isso mesmo que eu imaginei. Então, antes de embarcar comigo aqui nessa história, aproveita e já deixa o seu precioso like nesse vídeo aqui e clica no botãozinho vermelho de inscrever-se aqui embaixo, porque aqui no Valor em Ação a gente procura passar conhecimento sempre de forma mais simples, descomplicada e descontraída. A primeira bolsa de valores do mundo provavelmente surgiu por volta do século XIII em Bruges, na Bélgica, onde a família Van der Burg era dona de uma sede para negociações financeiras em frente a uma praça da cidade. E aí, meus queridos, curiosamente, muitos acreditam que o termo bolsa tem a origem no nome da família, que mantinha a imagem de 3 bolsas em seu brasão de armas. Mas essa aqui não é a história mais divertida que eu tenho para contar sobre as origens da Bolsa de Valores como algo mais próximo do que existe hoje. Na verdade, as primeiras ações de que temos notícia foram emitidas em 1602 na Bolsa de Amsterdã pela Companhia Holandesa das Índias Orientais. A Holanda era um país costeiro com forte tradição naval e um forte duelo religioso entre católicos e protestantes, o que dividiu o país em duas partes. E aí, fugindo da perseguição católica, diversos comerciantes protestantes se deslocaram para o norte do país, fazendo com que a região norte da Holanda, centrada em Amsterdã, desenvolvesse as características necessárias para o bom desenvolvimento econômico. Essas características eram prosperidade econômica com os comerciantes, técnicas de produção como os artesãos, imensa e crescente força de trabalho e ótimo acesso pelo mar. Só para vocês terem uma ideia, no século XVI, a Holanda já controlava um volume de comércio maior que o da Inglaterra e o da França juntas, mas quem estava pegando dinheiro de pá mesmo naquela época ali era Portugal e Espanha, meus queridos. Eles compravam especiarias na fonte, na Índia, e revendiam na Europa com margens altíssimas. E os holandeses começaram a querer uma fatia desse bolo também. Afinal de contas, certas coisas são o que são e margens altas sempre vão atrair o interesse de concorrência. Mas era preciso dominar os mares para começar a concorrer com os ibéricos, nesse mercado que era tão lucrativo. Nessa parte da história, os holandeses até já sabiam como navegar para chegar no Oceano Índico, mas faltava dinheiro mesmo para que eles conseguissem investir e ganhar relevância nessa briga. Em 1600 até já existiam na Holanda algumas empresas operando navios mercantes para a Índia. Eram as Companhias das Índias, só que eles ainda precisavam de um pouco de experiência para brigar como gente grande nos mares ali, até porque dos 22 navios que saíram da Holanda em 1598, somente 12 voltaram. Os portugueses ainda eram muito mais eficientes naquela altura. E como eu disse, um dos problemas para as Companhias das Índias era a falta de dinheiro. Guarda esse detalhe que vai ser importante para entender o vídeo inteiro, beleza? Eles precisavam de dinheiro para crescer. E naquele momento, pegar um empréstimo com os banqueiros da época não era uma ideia ali tão interessante para concorrer com Portugal, que manjava muito mais dos Paranauê. Isso exigiria muita lábia e poder de persuasão para convencer os banqueiros. Pois é, senhoras e senhores, estava difícil tirar a corrida das especiarias holandesa do papel e colocar no mar, e foi nesse momento que alguém teve a brilhante, mas em um primeiro momento esquisita ideia de pedir um pouquinho de dinheiro para cada um que tivesse e estivesse disposto a trocá-lo por parte do lucro que toda essa aventura daria no futuro. Lucro ou prejuízo, né? O risco existia e não era pouco risco, não. E essa ideia partiu do próprio governo holandês. As 6 companhias das Índias foram unidas, formando uma grande estatal, e a população foi convidada para ser sócia da empreitada. Nesse momento, nascia a Vereniging Oostindische Company. Me desculpem aqui o meu holandês terrível, mas traduzindo, nascia a Companhia Unida Holandesa das Índias Orientais, a VOC. Mais de 1000 pessoas compraram pedaços da empresa. Cada pedacinho da companhia era chamado de parte de uma ação. Ação de ação mesmo, sabe? Como a ideia era financiar
As empreitadas, eles usaram esse nome e parece que o termo acabou pegando ali, pelo menos em línguas latinas. E graças a esses investidores que acreditaram e colocaram o seu próprio dinheiro na reta, em 1670 a empresa já contava com 50 mil funcionários, um exército particular, uma imponente frota armada e pagava absurdos 40% de dividendos ao ano. Isso que é vaca leiteira, o resto é conversa fiada. Há quem diga que por não ter uma organização e regulamentação certinha, esses empréstimos para as embarcações não pode ser considerado o início das bolsas de valores. Mas você quer saber de uma coisa, meu amigo? Ninguém pode negar que o princípio foi exatamente o mesmo e que não deixa de ser uma baita história para a gente ilustrar esse conceito aqui. Eu contei tudo isso para que ficasse mais fácil para vocês entenderem algo que na realidade é extremamente simples, mas é um conceito que acaba não sendo passado de forma mais didática como deveria no meio de tantos termos difíceis do mercado financeiro. Termos que são complicados, chatos e pouco úteis para a maioria das pessoas normais. O que você precisa saber é o seguinte: a Bolsa de Valores é um mercado organizado em que se negociam ações que, por sua vez, são títulos que representam uma parcela do capital de uma companhia. Ao adquirir essas ações, uma pessoa consegue se tornar sócia de determinado negócio e passa, a partir de então, a compartilhar dos resultados dessa companhia, sejam eles lucros ou até mesmo prejuízos. E lembra que eu te falei que a Bolsa de Valores é o instrumento capaz de dar liquidez ao maior e mais instigante mercado do mundo? Pois é, depois dessa história, eu acho que fica mais fácil entender essa afirmação. As empresas podem emitir ações por alguns motivos, mas o principal objetivo, quase sempre, é o de conseguir mais dinheiro de forma mais rápida e mais barata para poder crescer, gerar mais lucro e, consequentemente, promover o desenvolvimento socioeconômico de todo aquele ambiente que ela consegue impactar. Assim como fez a Companhia Unida Holandesa das Índias Orientais centenas de anos atrás, e diga-se de passagem, como vem fazendo gigantes da tecnologia no mundo de hoje. A gente não pode negar, Facebook, ou melhor, Meta, Apple, Google, Microsoft e outras vem impactando praticamente o mundo inteiro com suas ideias inovadoras, resolvendo problemas que a população nem sabia que tinha há 10 anos atrás, se brincar. Muitas empresas que mudaram completamente o mundo em que vivemos hoje de alguma forma, talvez não teriam conseguido alcançar seus feitos se não existisse uma bolsa de valores nos seus países, que permitissem se capitalizar. A bolsa de valores é fundamental para o bom desenvolvimento de uma economia e depois que a empresa realiza sua primeira oferta de ações no mercado ali, ela se torna então uma companhia de capital aberto, uma empresa de capital aberto. O nome dado a essa primeira oferta é oferta pública inicial em português ou Initial Public Offering em inglês, mas depois que você fica íntimo do mercado ali, a gente chama de IPO mesmo, Se a bolsa de valores fosse só isso, já seria lindo, mas além de permitir que as empresas ofereçam participações nos seus negócios, a bolsa é um mercado que permite que os investidores consigam comprar e vender seus ativos financeiros de acordo com seus próprios interesses. Por isso que eu te disse que se trata de um instrumento capaz de dar liquidez ao maior e mais instigante mercado do mundo. Além disso, é tudo muito organizado e fiscalizado, um ambiente transparente e seguro para todas as partes envolvidas. Quem quiser investir em ações só precisa abrir uma conta em uma corretora de valores. Feito isso, é só mandar o dinheiro para a corretora e começar a realizar as operações desejadas, comprar ou vender ações das maiores empresas do mundo em poucos segundos. Para comprar e vender ações, você nem precisa saber o que de fato acontece por trás do home broker da corretora. O home broker é um sistema que auxilia a conexão entre partes que querem comprar e vender ativos na bolsa de valores. Calma que eu te explico, Existe uma interface que permite que a gente consiga fazer isso pelo computador ou até mesmo pelo celular, hoje em poucos segundos. Antes era a maior loucura, Um monte de gente gritando no telefone, tipo nos filmes de Hollywood antigamente. Mas só para você entender direitinho o que acontece por trás dos cliques, a Bolsa de Valores é responsável por fazer a compensação, o registro e a atualização dos ativos dentro desse magnífico ambiente. A Bolsa de Valores também é o agente de custódia, ou seja, é quem faz a guarda centralizada de todas as negociações. Então pensa assim, quando alguém compra um título do Tesouro Direto, por exemplo, a nossa Bolsa de Valores, a B3, faz a guarda desses papéis no nome do investidor até que ele decida vender ou chegue o dia de resgatar. A Bolsa reduz ao máximo os riscos de liquidação nessas operações financeiras, garantindo, por exemplo, que as operações de compra e venda sejam devidamente executadas e liquidadas nas exatas condições e prazos estabelecidos
pelas partes envolvidas no momento da operação. Para que esse vídeo não acabe se tornando o que eu mais temia, um emaranhado de termos técnicos e palavras difíceis, presta atenção no que eu vou te falar agora. A grande magia que existe por trás da Bolsa de Valores é justamente a possibilidade de se realizarem negócios e transações seguras entre pessoas e partes que nem se conhecem ali, mas que precisam trocar seus recursos e ativos. E o mais legal é que o próprio mercado precifica os ativos. A Bolsa só faz o meio de campo entre os potenciais compradores e vendedores. Basicamente, as ações são precificadas de acordo com as expectativas dos investidores em relação ao mercado e ao ativo em questão. Uma série de fatores afeta as oscilações de preço dos ativos, as taxas de juros, economia, inflação, PIB, o crescimento do setor, crises políticas, cenário fiscal, até o tweet do Elon Musk, por exemplo. Mas no longo prazo, o preço das ações sempre vai acompanhar o crescimento dos lucros das empresas. Como eu disse, a Bolsa de Valores é uma opção excelente para as empresas conseguirem levantar capital para realizar projetos e expandir suas operações sem precisarem se submeter a empréstimos em instituições financeiras com juros que podem ser altos demais e prazos muito curtos. E por outro lado, não são somente as empresas que se beneficiam nessa bagaça, né? Investir em uma boa empresa por um bom preço é uma relação de troca do tipo ganha-ganha. Ao comprar as ações, o investidor está exposto à valorização do preço das mesmas e também passa a ter direito à participação nos lucros da empresa através do recebimento de proventos, né? Os tipos de proventos mais comuns na nossa Bolsa de Valores são os dividendos e os juros sobre capital próprio. Os dividendos são a parcela do lucro líquido de uma empresa que é distribuída para os seus acionistas. Cada um recebe um valor proporcional ao número de ações que possuir. Já o juros sobre capital próprio, ou JCP, são uma maneira alternativa de as empresas distribuírem esses ganhos. A diferença deles para os dividendos é contábil. Ou seja, na bolsa o investidor pode lucrar tanto no recebimento de proventos quanto com o ganho de capital proveniente da valorização das ações. E não custa nada lembrar que pode ter prejuízo também, né? Vai que a pessoa não sabe muito bem ali o que está fazendo. Enfim, meus amigos, as bolsas de valores são extremamente necessárias para o desenvolvimento e crescimento econômico de qualquer país e do mundo como um todo, permitindo a formação das poupanças e investimentos na economia real. Foram as bolsas de valores e o mercado de capitais ao redor do planeta que permitiram que as economias saíssem dos tempos dos escambos para algo completamente mais evoluído e antes inimaginável. Sistemas financeiros altamente complexos, ambientes de trocas altamente globalizados, chegando até as recentes criptomoedas, inclusive. E por mais que muitos não consigam admitir ou nem consigam entender de fato, o capitalismo, quando bem aplicado, é sim capaz de gerar riquezas e desenvolvimento, promovendo acima de tudo um mundo mais produtivo e desenvolvido. E dentre os diversos instrumentos fundamentais nessa orquestra estão as bolsas de valores ao redor do mundo. Mas é claro que não tem ninguém bobo do outro lado do home broker para negociar com você, né? Parafraseando Adam Smith, não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos seus próprios interesses. Para você investir, você precisa saber exatamente o que você está fazendo e o que você está comprando ali. Pensando nisso, eu vou disponibilizar gratuitamente uma série de e-books para você baixar, te ensinando o passo a passo detalhado de como começar a investir na Bolsa de Valores e escolher os melhores investimentos. Basta você clicar no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado e receber esse conteúdo agora mesmo. Um abraço, te vejo no próximo vídeo, tamo junto, valeu!